Então, aqui não tem tempo ruim, não. Se por acaso não funcionou no YouTube, a gente vem pra cá, porque é assim. Agora, pra gente começar verdadeiramente, com o pé direito, vocês conseguem me ouvir? Porque se deu errado lá no YouTube, não tem problema. A gente vem para o Instagram. A questão é, a nossa aula vai rolar, vai acontecer. Então, agora sim. Boa tarde, Dionis. Conseguem me escutar? Natália, me escuta? Então, ok. Porque faz parte, né, gente? Às vezes, bom, o meu microfone tá aqui do ladinho, mas não funcionou por algum motivo. Então não tem problema. Já que a nossa aula mudou de hospedagem, vou pedir aquele favor a vocês, que é enviar então aqui no aviãozinho o link da aula para o colega psi que pode ter contribuições para a nossa aula de hoje, até porque essa aula tá imperdível. Vou dizer a vocês, é a aula final do nosso estudo guiado deste livro aqui, do Reinvente a Sua Vida, que é um livro espetacular, é um recurso complementar à terapia, né? Nos ajuda muito, inclusive, durante o processo, para que, em nível de psicoeducação, o nosso paciente avance muito. E, obviamente, sendo um dos principais recursos complementares da terapia do esquema, nós precisamos conhecê-lo de cabo a rabo, de trás para frente, de todos os lados, porque é espetacular. Para quem está começando agora também, na terapia do esquema, é uma super recomendação. É um livro fácil, de simples acesso, até porque ele foi produzido para leigos, para não psicólogos, então a gente trabalhou esse livro aqui inteiro. As outras aulas estão lá no YouTube, você pode acompanhar, e aqui também. Então, já deu tempo de pegar água, papel, caneta, tá tudo direitinho aí? Tudo certo? Porque aqui é assim, caiu e a gente levanta. Não funcionou lá no YouTube, funciona aqui. Então, pegou papel e caneta? Tá tudo certo, né? Ok, então podemos começar. Por quê? O que eu quero falar com vocês depois dessa jornada, né? Hoje é a quinta aula que a gente está trabalhando o livro Reinvente a Sua Vida, e a gente percorreu os principais esquemas, a gente passou por 11 esquemas para chegar até aqui, e a gente também percebeu algumas formas de intervenção. Esse é um livro para não psicólogos, portanto tem um alcance interessantíssimo. Mas a gente precisa pensar um pouco mais. E por que a aula de hoje é tão importante? Por que ela é o arremate do livro inteiro? Porque a gente vai falar sobre a filosofia para a mudança a partir da terapia do esquema. O que isso quer dizer? Quando a gente fala, não é, na filosofia para a mudança, tem a ver com alguns pressupostos da abordagem que não necessariamente tem uma comprovação empírica, mas são pressupostos, ou seja, a gente parte desses princípios para que a clínica também funcione. São alguns nortes. O que isso quer dizer? A gente tem a base empírica, a base de pesquisa sobre as intervenções, e a gente também tem alguns conceitos, ou seja, em nível abstrato, em nível que não é passível de comprovação, não é, de experimentos, mas que também nos guiam. E aqui a gente vai começar essa reflexão falando que a mudança é difícil, a mudança não é linear. Por mais que a gente queira mudar, nós já vimos até aqui que nós temos padrões de vida que são profundamente enraizados no nosso funcionamento, que são profundamente arraigados, é difícil, a gente vai construindo esses padrões desde que a gente é criança e vai se repetindo ao longo das nossas experiências, pela maneira como a gente foi tratado, educado. Enfim, é difícil, dói. Então, quando a gente pega um livro
como o Reinvente a Sua Vida ou qualquer outro livro que é utilizado como recurso terapêutico ou até livros de autoajuda, a mudança ela pode parecer mais simples, mais fácil do que ela realmente é. A mudança, ela tem a ver com um padrão que acaba sendo cristalizado. Então, a mudança é a quebra desse padrão. Quando a gente fala sobre isso, é preciso relembrar aqui. Crescer é irregular. Crescer tem a ver com uma trajetória em que a gente fica muito atento sobre os obstáculos que aparecem ao longo da vida, as experiências novas que aparecem. Então, muitas vezes a gente está num caminho de crescimento que é significativo e eventualmente a gente tropeça. Então, mudar também diz respeito a gente valorizar cada passo e inclusive encorajar força para levantar depois de cada queda. Dá medo levantar depois que a gente cai muitas vezes, não é? Mudar exige coragem, exige inclusive um luto de nós mesmos, não é? Então, quando a gente parte dos pressupostos da terapia do esquema, a gente tem pelo menos 6 pressupostos básicos. E o primeiro de todos, o primeiro pressuposto é que todos nós temos um lado saudável. Todos nós temos uma tendência ao crescimento. Em outras abordagens, isso já foi chamado, inclusive, de autorrealização, autoatualização. E aqui, especificamente, quando a gente fala da terapia do esquema, a gente vai falar de uma apresentação, inclusive, de um modo de estar no mundo, um modo que é mais maduro, um modo que permite que a gente faça escolhas mais conscientes e que a gente não caia nessas armadilhas. Esse é o modo adulto saudável. Então, um dos pressupostos é exatamente que todos nós temos um lado saudável, um lado maduro, que pode proteger as nossas vulnerabilidades e que pode acolher aonde dói, não é? O segundo ponto importante, o segundo pressuposto importante no âmbito da terapia do esquema é que todos nós temos necessidades emocionais que são básicas. Nós temos necessidade de conexão, nós temos necessidade de sentir que a gente vale a pena para o outro. A gente tem necessidade de segurança, de autonomia, de espontaneidade, de brincar, de sorrir. Essas são necessidades que são inatas. O que isso quer dizer com inato? Não é? Porque isso parece um palavrão na psicologia. Mas dizer que é uma necessidade inata quer dizer que a nossa existência, ela pede conexão, ela pede segurança, ela pede acolhimento, a sensação de que a gente pertence a um grupo, a sensação de que, poxa, é bom sentir que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, que a gente é independente, que a gente é autônomo. Isso é bom. Todo mundo, basta que sejamos humanos, não é? Então, todo mundo aqui vai ter também essas necessidades. Não é preciso ser um Nostradamus para dizer isso, mas é exatamente porque se refere à nossa própria existência, à nossa própria reinvenção. Terceiro pressuposto. Todo mundo aqui pode mudar também, não é? Diferente de outras abordagens, não é? A gente vai entender que a mudança, ela é possível. Ela pode ser mais difícil, porque afinal de contas a gente está falando de esquemas que são profundamente enraizados. Mas mudar continua sendo possível. Mesmo quando a gente está falando na vida adulta, mesmo quando a gente está falando na velhice, é possível mudar características básicas do nosso funcionamento. E é sobre isso que a gente também precisa
conversar um pouco mais. Por quê? O quarto ponto é possível mudar? É sim. Mas tem vários obstáculos, não é? O quarto pressuposto é de que todos nós temos também resistência à mudança. Quantos de nós andamos aí no piloto automático, sem prestar muita atenção no que acontece? Deixando, né? A vida leva eu, deixa a vida me levar, e assim vai empurrando com a barriga, vai indo mais para frente e de fato não se coloca com intenção. É difícil mudar um hábito? Sem dúvida. É difícil fazer uma mudança, superar um esquema, uma armadilha de vida? É muito difícil. Exatamente porque a gente tem resistência. E essa resistência, ela tem a ver com esses padrões que a gente vai aprendendo desde que a gente é pequeno. Resistência à mudança, todos nós temos. Porque é mais fácil ficar até numa situação que é incômoda, mas que ela é conhecida, que ela é familiar. Porque a gente acaba acreditando que o mundo é assim mesmo e ponto final. Então, mudar, muitas vezes, é quase como dar um passo no escuro. Não porque falte planejamento, não porque falte vontade, mas é dar um passo no escuro, porque é dar um passo em direção ao desconhecido. Aquilo que a gente não sabe muito bem onde vai dar. Mudar, no final das contas, é quase como um ato de fé, né? A gente não sabe onde vai dar, mas a gente acredita que funciona, a gente acredita que é importante. Então, quando a gente fala sobre resistência à mudança, tem a ver com ir para o desconhecido, ir para aquilo que não é familiar. Quinto pressuposto, o que obviamente é também uma questão evolutiva. Mas o quinto pressuposto tem a ver com todos nós também evitamos sentir dor. Claro, né? Sentir dor é ruim? Sentir dor é doloroso? Óbvio que é. Mas a questão é que muitas vezes, para a gente conseguir superar um obstáculo, superar um esquema, a gente precisa passar por um desconforto inicial, um desconforto imediato, para que a médio e longo prazo a gente possa colher os frutos dessa mudança. Então, quando a gente fala em evitar a dor, é claro que isso é um mecanismo também de defesa, por isso a resistência à mudança não é o pressuposto anterior. Evitar a dor é importante. Mas mais ainda, nós temos consciência daquilo que a gente está passando. Então, perceber melhor sobre o que é que eu preciso enfrentar agora para poder colher, para poder ter essa retribuição a médio e longo prazo é fundamental. Sexto pressuposto. E esse aqui é uma das revoluções da terapia do esquema. É uma das revoluções da terapia do esquema. Nós não acreditamos que uma única técnica, que uma única abordagem seja suficiente para curar, para atender a todas as pessoas. O que a gente está falando aqui é que não existe panaceia. É preciso estudar caso a caso qual é a abordagem que melhor atende aquela pessoa na demanda que ela tem, no momento de vida em que ela está. E é por isso que as abordagens integrativas, elas costumam ter uma eficácia também muito mais alta. É aí que entra a terapia do esquema. A terapia do esquema, ela surgiu, ela foi concebida exatamente para perceber melhor o tratamento, a psicoterapia, de pacientes com casos mais graves, difíceis, refratários, ou seja, aquela percentagem de 30% a 40% que não respondia bem à terapia tradicional,
a terapia cognitivo-comportamental. O que estava faltando ali? Se eram técnicas que pareciam tão boas para todo mundo, como é tão bom, inclusive, para alguns casos de ansiedade, casos de depressão, né? Especialmente depressão, por que a gente tinha uma porcentagem tão alta, de até 40% de pacientes que ou não aderiam à terapia, ou inclusive até tinham algum resultado, mas depois relatavam um profundo mal-estar, um profundo desconforto? É aí que a terapia do esquema começa a prestar mais atenção que as distorções cognitivas, a dificuldade de regulação emocional, o pensamento acelerado, ou inclusive o senso de vulnerabilidade mais aumentado, também não era algo que surgia naquele momento. Tinha a ver com um padrão de funcionamento, veja, um padrão de funcionamento que parecia acompanhar o sujeito desde quando ele era criança. Então a perspectiva dele de vida, de mundo, também era guiada por esse padrão. Um padrão que era cognitivo, ou seja, os pensamentos, emocional, comportamental e relacional. Então aqui a gente tem na abordagem, né, da terapia do esquema, uma abordagem que ela integra intervenções de outras abordagens, a exemplo da própria TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, e que também integra intervenções, por exemplo, da gestalterapia, da terapia de aceitação e compromisso. Então, quando a gente fala em abordagens integrativas, longe de ser uma salada de fruta ou uma mistura qualquer, o que a gente está falando é de abordagens que têm um escopo teórico novo, um escopo teórico único e que se utiliza, por exemplo, de intervenções de outras abordagens. Quando a gente fala, então, imagina lá, que a terapia do esquema, ela bebe de intervenções da Gestalt terapia, a gente está falando de técnicas em relação, técnicas especialmente vivenciais, né? Técnicas com diálogo entre cadeiras, diálogos que são vivenciais, técnicas com imagens mentais. Só que a gente dá um passo à frente, não é? No sentido em que a gente não só trabalha aqui agora, mas se faz a relação sobre o problema atual, isso que está aparecendo na vida da pessoa em relação ao que ela já viveu antes, ou seja, quando é que esse padrão começou a ser formado, quais foram as experiências que contribuíram para que essa pessoa percebesse a vida, percebesse o mundo e as outras pessoas, especialmente dessa maneira. O que fez com que ela percebesse o mundo como ameaçador, ou ainda que as pessoas a abandonariam? O que foi que fez com que ela percebesse que as outras pessoas iriam abusar dela, violentar? Então, quando a gente fala de abordagens integrativas, especialmente a terapia do esquema, começa a ter um foco completamente novo, porque a gente vai prestar atenção, inclusive, nos padrões de relacionamento. É aí que a teoria do vínculo do Bowlby também integra fortemente esse novo escopo teórico prático. Então, com quem é que você tem convivido? Com quem é que você tem se relacionado? Por quê? Para mudar, podem escrever aí no papel também, não basta que a gente preste atenção nesses 6 pressupostos. É preciso que a gente crie uma visão de mundo importante. É preciso que a gente consiga perceber uma vida com valor. Não só uma vida com ausência de esquemas, ausência de doença, ausência de sofrimento. Sabe por quê? Se a gente achar que a vida é só ausência de problema, a gente vai acabar passando os anos achando que está tudo bem. E quando a gente se aposenta, vai ficar muito frustrado. Com aquela sensação de eu fiz tudo certinho e ainda assim eu tô triste, eu tô vazia. Não basta a ausência de doença, não basta a ausência de esquema. É preciso que a gente vá bem mais além, né? Dione está dizendo. Criar uma visão de mundo é importante. Uma visão de mundo e de quem eu quero ser. Qual é o legado que eu quero deixar no mundo para as pessoas que eu amo? Ter uma vida com valor significa perceber aquilo que eu quero,
não só para mim, como para os outros, mas quem eu quero ser. Então, o que eu quero da vida, o que eu quero ser. Por quê? A gente tem aquilo que o Jeffrey Young vai chamar de inclinações naturais. O que é isso? Inclinações naturais é o que a gente gosta realmente de fazer. É o que a gente gosta de ser. Então, o quanto da nossa criação, das nossas experiências, a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos professores, dos outros adultos, quem quer que seja, com a melhor das intenções de que o certo era seguir tal caminho e não necessariamente daquilo que você gostava. E aí a gente percebe muitas pessoas que são sensíveis e são obrigadas a ser fortes e se tornam adultos que, acabam abusando de medicação. A gente começa a perceber uma série de adultos e de idosos frustrados, porque não conseguem nem mais perceber o que ela gosta, o que ele gosta. Então, quando a gente fala sobre inclinações naturais, a gente está falando menos aí do que há de base em nível de biologia ou genética, mas o que você quer para a sua vida. E nesse sentido, o corpo é o nosso conteúdo. Sinta o que é que você tem feito que deixa o seu corpo mais relaxado, que deixa o seu corpo em paz, que você tem essa sensação avassaladora de bem-estar. Porque de mal-estar a gente está cheio. Cansei de ouvir colegas, por exemplo, que diziam: eu estou muito cansada no trabalho, só de chegar no escritório ou no consultório eu já fico tremendo, fico assim. Então, atente às suas inclinações naturais. O que você gosta de fazer? O seu corpo é conteúdo. A gente foi longe demais em direção ao que as outras pessoas disseram que nós deveríamos ser. E aí, claro, óbvio que a gente não está falando aqui de uma filosofia de vida narcisista. Eu vou fazer o que eu quero, pronto, e que se dane todo o resto. Não é isso. O que a gente está falando é de um caminho de equilíbrio. Daquilo em que eu tenho as minhas demandas, né, pessoais e aquilo, inclusive, que são demandas da sociedade, da outra pessoa. Então, um caminho do meio em que eu consiga me olhar com atenção, com carinho e, ao mesmo tempo, ter também como propósito da minha vida servir as outras pessoas. Primeiro é um direcionamento interno. Quem eu sou, o que eu gosto de fazer. E a partir das minhas inclinações naturais, como é que eu posso ajudar outras pessoas? Porque aí as áreas de mudança precisam ter alguma clareza para nós. A ideia da mudança não é simplesmente que o tempo faz mudar. O tempo deixa a gente velho, deixa a gente velha, mas madura não deixa não. A mudança ela não acontece ao acaso. A mudança, ela é intencional, é quando a gente enche de intenção um comportamento e ele deixa de ser simplesmente um comportamento para ser um gesto, para que a gente deixe a nossa vida com valor. Então, a primeira área de mudança, atenção. Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. A primeira área de mudança são os nossos relacionamentos. A primeira área de mudança, a primeira área que você precisa mudar na sua vida, se você se sente infeliz, se você está emocionalmente muito ativado, tem a ver com os seus relacionamentos, com quem é que você tem convivido. O que você espera de uma relação? Será que você também tem oferecido para outra pessoa aquilo que você deseja? Ou será que você só tem esperado receber, que venha? Porque uma relação saudável, ela precisa oferecer espaço para todas as pessoas. Se eu falo um relacionamento a dois, uma relação saudável, ela tanto tem os seus momentos de alegria, como os momentos de conversas difíceis.
É importante que a gente possa ter espaço para expressar a nossa alegria, expressar a nossa tristeza, expressar a nossa frustração, a nossa raiva. Todas as emoções são bem-vindas, desde que colocadas com respeito. Então, como é que você tem se conectado com as outras pessoas? Se você se conecta também a partir somente da sua fragilidade, o que você quer nesses relacionamentos? Se você se relaciona somente a partir da soberba de que você é melhor, o que você espera desses relacionamentos? A primeira área de mudança é com quem você convive, com quem você se relaciona. É aí que a gente vai perceber como os nossos esquemas, eles são perpetuados ao longo da nossa vida. Segunda área, autonomia. O que você tem conseguido fazer? E eu não estou falando só de autonomia financeira, não, de ganhar dinheiro. Eu estou falando de que atividades você também consegue realizar por você, que te tragam, inclusive, bem-estar, mas o senso também de realização, de explorar o mundo. Quando foi a última vez que você tomou um café sozinho? Quando foi a última vez que você já foi no cinema sozinha? Se é que você já foi alguma vez? Quando foi a última vez que você fez um plano em que você foi? Como é importante relacionamento, autonomia. A terceira área tem a ver com a autoestima. Vê que coisa louca, a autoestima está na terceira área. Ai, Vanessa, acho que deveria ser a primeira. Vê que coisa linda. A gente também só vai conseguir se perceber com valor, perceber a nossa força, quando nós temos relacionamentos que são saudáveis e quando a gente tem espaço para ser autônomo. Sabe por quê? Fica num relacionamento tóxico para ver como é que anda a tua autoestima. Fica num relacionamento violento. Seja tolhida na sua autonomia. Que não te permitam tomar o seu cafezinho sozinha. Que não te permitam fazer escolhas. Você acha que sua autoestima vai ficar como? Então, quando a gente fala na área do relacionamento, quando a gente fala na área da autonomia, antes é escolher com quem eu convivo, também é um gesto para como a gente se percebe. Porque aí, na terceira área, que é a autoestima, aí sim, se eu tenho um relacionamento que ele também é saudável, parece uma via de mão dupla, não é? Mas pra gente entender isso é um relacionamento que eu tenho, que é saudável, que eu tenho espaço para ser autônoma. O meu valor como pessoa começa a ser incrementado, ele começa a aumentar, eu começo também a me perceber diferente. Muitas vezes a gente coloca a autoestima como a raiz de tudo. Quando eu me amo, eu vou conseguir ter relacionamentos mais saudáveis. É verdade. Mas volta um pouquinho aqui, já denunciando a minha idade, volta um pouquinho a fita aqui. Quando é que a gente começa a ter autoestima? Desde sempre, né? Então, vamos voltar lá atrás na nossa história de vida. Lá atrás, nos primeiros relacionamentos que a gente teve, quais são? A gente vai voltar até a relação parental, né? Pai, mãe, nossos cuidadores. Então, a nossa autoestima, a gente, claro que nasce com uma estima por si mesma, mas essas relações são fundamentais. Se eu parto inicialmente de uma relação que é violenta, que é tóxica, a autoestima, ela vai baixando. Sabe por quê? Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, para atender, inclusive, tamanha a importância da relação com os nossos cuidadores, a gente começa a negar a gente mesmo. Se lá nos primórdios, se lá na nossa infância, a relação foi violenta, foi abusiva, se eu não tive espaço para ser autônomo, para ir
mais à frente na minha vida para explorar o mundo, para brincar, a minha autoestima está lá embaixo. Porque a criança ela vai começar a achar que, bom, eu devo ter algum problema sério. Por que eu não posso fazer isso? Por que tal pessoa não me ama, não me quer, não me ouve, não me compreende? A criança não tem recurso ainda para perceber a complexidade dessas relações. Ela atribui a si mesma a causa do mal-estar. E veja, é assim que a gente começa na construção da nossa autoestima, no sentido em que, como é que a gente se percebe? Como é que a gente se vê no mundo? Então, relacionamento, autonomia, autoestima. Porque quando a gente consegue ter relacionamentos saudáveis, quando a gente tem espaço para ser a gente mesmo, né, para ser autônomo, independente, e a gente tem um senso saudável, funcional de autoestima, a gente consegue se autoafirmar. Aí sim, eu consigo colocar limite, eu consigo dizer não para quem está me invalidando, eu consigo dizer não para quem está me invadindo. Eu consigo ser quem eu sou com todas as minhas forças. Eu consigo me autoafirmar e eu consigo me autoexpressar, eu consigo dar minha opinião sem tanto medo. Sem ficar devastada pela crítica das outras pessoas. Relacionamento, autonomia, autoestima, autoafirmação. Porque aqui vem a quinta área de mudança. A quinta área tem a ver com a preocupação com os outros. Preocupar-se com as outras pessoas é claro que é fundamental. A gente tem uma lei da reciprocidade, que é cuidar das outras pessoas, inclusive como eu gostaria que cuidassem de mim. Que eu não posso fazer para outra pessoa aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim. Isso é importante. Agora, o que eu não posso é colocar em primeiro lugar a preocupação com as outras pessoas e esquecer de mim. E começar a me deixar lá no final da fila, como se eu não fosse prioridade, como se eu não fosse protagonista da minha própria vida. Porque aí eu começo a cair nessas armadilhas, nesses esquemas que a gente falou sobre subjugação, quando eu tenho medo de ser quem eu sou e eu coloco as outras pessoas sempre à frente. O autossacrifício, quando eu deixo, inclusive, de fazer aquilo que é importante para mim para atender as outras pessoas. E essa é a receita para uma vida frustrada e infeliz. Então, a preocupação com as outras pessoas, ela é fundamental. Ela constitui a nossa lei, nosso funcionamento em nível de reciprocidade. Mas atenção, a primeira pessoa que você precisa se preocupar é com você mesmo. Mais uma vez, isso não tem a ver com uma filosofia do egoísmo, do narcisismo, que você se coloca em primeiro lugar e pronto, acabou. Mas tem a ver com esse nível de consciência de que a mulher da sua vida é você. O homem da sua vida é você. Então eu não posso ser, imagina, a mulher da vida de outra pessoa porque eu sou a mulher da minha vida. E apaixonadamente a gente precisa se cuidar. E é exatamente porque a gente tem, então, esse senso de autoestima agora muito bem colocadinho, que a gente tem a autoafirmação, que a gente consegue ter uma preocupação com as outras pessoas que seja mais saudável e uma preocupação equilibrada. E é assim que a gente vai perceber alguns recursos importantes para a gente mesmo. Porque pensa comigo, é preciso que eu também exercite comigo mesmo aquilo que na terapia a gente chama de confrontação empática. Confrontação empática tem a ver com o meu próprio processo de perceber que um comportamento, de perceber que inclusive uma forma emocional de reagir, às vezes uma forma muito explosiva ou uma forma que é muito do desamparo, funcionou em um momento da minha vida.
me conectava com as pessoas, fez com que eu sobrevivesse, fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Mas, se a pessoa se sente tão frustrada, é preciso reavaliar. Será que essa maneira de lidar nos seus relacionamentos, essa maneira de lidar com as outras pessoas é a melhor? Que consequências ela tem gerado para você hoje? Então, a confrontação empática tem a ver com uma postura do terapeuta do esquema primordial, mas que a gente também pode exercitar com a gente mesmo. E aí, é preciso ouvir com muita atenção quando alguém, inclusive, faz uma reclamação para nós. Preste atenção no que essa pessoa está dizendo. Porque será que não tem algum tipo de embasamento? Receba a crítica com ouvidos abertos, sem tanta reação. Ouça. Veja o que faz sentido daquilo que a outra pessoa te diz. Perceba o que você realmente precisa mudar. E se você se sente muito sobrecarregado para receber aquela crítica, para receber aquele comentário, claro, avalie se não é um comentário abusivo. Caso não seja, e você se sente sobrecarregada, pode ser um bom momento de iniciar a terapia, por exemplo. E é aí que a gente precisa, sim, pedir ajuda às pessoas que nós temos confiança, às pessoas que nós amamos. E, inclusive, pode ser o momento que você... Como é que é o nome daquele livro? Que você precisa falar com alguém. Pode ser um momento, inclusive, de retornar à terapia. Então, aqui a gente vai finalizando a nossa aula sobre o livro Reinvente a Sua Vida. Que bom estar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo de pelo menos uma. Se vocês quiserem, é só colocar aqui no chat, ainda dá pra gente conversar um pouquinho mais. Mas eu também queria falar com vocês sobre o nosso projeto, inclusive, de aulas abertas aqui. A minha ideia é que a gente consiga ler mais um livro até o final do ano. E aqui, muita calma nessa hora, certo? Eu separei 2 livros para a gente poder falar um pouco mais. E aí eu vou dar mais tempo para vocês, porque vão ser aulas mensais para a gente fazer o resumo do livro. O que vocês acham? Então, eu vou, assim que essa aula aqui acabar, vou fazer uma postagem aqui no feed para vocês fazerem a votação, certo? Para este livro aqui, Terapia Cognitiva para os Transtornos de Personalidade, para a gente trabalhar o livro inteiro, tá? E aí, pensando na nossa agenda e a partir dos feedbacks que vocês me deram, vai ser uma aula mensal e a gente trabalha o livro todo, certo? Então, Terapia Cognitiva para os Transtornos de Personalidade, do Jeffrey Young. E esse livro aqui, que é... esse livro aqui, Ele se acha o centro do universo, da Wendy B. Harry, que é maravilhoso. Esse livro aqui é um achado, inclusive, porque ele está esgotado. Então, ao final da aula, eu vou postar lá no feed uma foto com esses 2 livros e a ideia é que vocês possam fazer a votação. Combinado assim? Certo? A Liduína está dizendo assim, adoro personalidades, eu também. Então, é isso, né, gente? A votação vai começar lá no feed. Fiquem atentas e atentos, porque 2023 ainda tem muita coisa boa para oferecer, viu? Ah, a Karina fez uma pergunta ali no último minutinho, ainda dá tempo. Quando o paciente diz que a sua autoestima está baixa, devemos trabalhar os seus esquemas? Sem dúvida, né? Quando o paciente ele traz uma questão que parece que o acompanha durante quase toda a vida, ele se sente muito mal, você vai trabalhar, inclusive, como é que ele se percebe, quais são os esquemas que podem estar mais ativados e que eventualmente o levam até essa autoestima que tá, como é que eu posso dizer, que tá comprometida, não é? Qual é o esquema que faz com que ele se ache pouco valoroso? Pode ser um esquema de abandono,
ou rejeição e ele se sente, né, pouco amado porque acha que vai ser rejeitado ou vai viver sozinho. De privação emocional porque acha que ninguém nunca vai entender o que ele está passando e, portanto, ele, enfim, não se encaixa. Pode ser um esquema de defectividade, por exemplo. Ele acha que ele é falho, que ele é uma farsa, que por dentro ele é quebrado, que tem algo errado com ele. Então, sem dúvidas, um paciente que diz que tem um problema em nível da autoestima, perceba o que está por trás. Veja o que está ali ativando aquela pessoa, que faz, inclusive, com que ela não se sinta valorosa, né? A Mila diz: Vanessa, a gente teria que ler o livro antes, seria espetacular que todo mundo lesse, mas esse também é um presente para vocês, não é? A ideia é que eu vá apresentar o livro como um todo, uma resenha do livro, certo? Então, sim, a Liduína diz: estudei transtorno de personalidade com você, foi incrível, eu adoro, né? Transtorno de personalidade, inclusive, foi o primeiro curso online que eu ofereci, viu? Já pensou, em janeiro de 2020. É isso mesmo, foi o primeiro curso online. Ok. A Karina diz: pouco valoroso, gostei desse termo. Bem isso, né? Ok, gente. Então, atenção que a votação vai começar lá no feed com a publicação que eu vou fazer agora na sequência. Então, beijo pra você e essa aula vai ficar salva aqui no Instagram também. Presente. Combinado assim? Um beijinho e até a próxima aula.